Então, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Hoje a gente está aqui, né, retornando às aulas, terceiro bimestre de 2021. A gente, por enquanto, vai manter o sistema híbrido de ensino, ou seja, vocês vão ter aula online, sobretudo, mas também vão ser convidados a ir até a escola. A direção da escola comprometeu-se a fazer um rodízio entre os alunos para que todos possam ter a experiência de ir até a escola ainda nesse semestre. Então, eu não sei se a gente vai conseguir voltar às aulas definitivamente, em sala de aula, na escola, mas pelo menos vamos ter a experiência de ir até a escola. No segundo ano, então, hoje, a princípio, a gente vai ter uma aula. Deixa eu fechar a janela um instantinho. A pedidos, né? Alguns alunos me pediram para dar uma aula sobre a diferença entre capitalismo e comunismo. Então, a gente até pode voltar a essa questão nas próximas aulas, mas a nossa matéria desse bimestre é filosofia da ciência. Então, nesse semestre, a gente vai estudar filosofia da ciência no primeiro bimestre, e no segundo bimestre, um filósofo de minha predileção, que se chama Michel Foucault, é um filósofo francês, cuja temática mais importante vai ser a sexualidade, a história da sexualidade. Eu acho genial, porque o Foucault era um filósofo homossexual, assumido homossexual, e que vai tematizar aí como é gerada a sexualidade, né? A nossa sexualidade, a minha de vocês, e, sobretudo, a história da sexualidade, como que se realiza essa história e de que modo que a filosofia pode nos fornecer instrumentos para que, em meio a essa sociedade, a gente possa ter liberdade de realização da nossa sexualidade, o que, de certa forma, o Foucault realiza na própria prática da filosofia. Então, o nosso tema... Bom dia, Evelyn. O nosso tema vai ser filosofia da ciência e depois história da sexualidade, mas hoje a gente vai tematizar a questão daquilo que a gente pode dizer que separou o mundo no século XX, né? Eu acho genial a gente poder constatar isso, né? Que a partir do surgimento de um filósofo, sabidamente o Marx, a partir do surgimento do Marx, a gente tem aí um mundo político, pelo menos, dividido. Bom dia, Laila. O mundo vai se dividir entre países assumidamente capitalistas e países comunistas. O Marx, ele teve como professor, um filósofo muito importante da história da filosofia, que é o Hegel. O Hegel, ele tem na obra dele uma estrutura de pensamento que já convida, digamos, a um modo de existir um tanto quanto revolucionário. Se houver tempo, hoje ainda a gente vai abordar um pouquinho do pensamento de Hegel, mas hoje, agora a gente vai direto para o pensamento de Marx. O que é o pensamento do Marx? O pensamento do Marx, ele se origina, talvez, no pensamento, a gente pode afirmar, né, talvez, com certeza, que... Desculpa, estou me enrolando. É o resfriado. No pensamento do Hegel, a gente tem aquilo que a gente chama de fenomenologia da dialética do senhor e do escravo. O que quer dizer isso? Que Hegel considera que existe a diferença entre os que mandam e os que obedecem. Os que mandam, Hegel chama de senhores. Os que obedecem, Hegel chama de
escravos ou servos. O problema é que o Hegel não chega a resolver na obra dele como que se sai dessa, digamos, arapuca, dessa. A gente pode até dizer que é uma cilada, né? Que é uma situação difícil de sair, né? Que é como que o escravo consegue libertação e como que o senhor, no caso, ele consegue trabalhar para si, né? Como que ele consegue trabalhar? Porque, a princípio, o senhor, ele não trabalha, ele vive do trabalho do escravo. E aí, bom, a princípio, o Hegel é considerado, pela história da filosofia, um filósofo de direita. Ele não está assim tão preocupado no ato revolucionário de como mudar o mundo, mas esse é justamente o problema de Marx. Marx, ele vai ser aluno do Hegel, e ele já no início, né, dos estudos dele, ele vai chegar a contestar Hegel. Ele vai, a princípio, considerar a filosofia de Hegel uma filosofia de gabinete, digamos assim, um filósofo que está muito mais preocupado em pensar do que em mudar o mundo. E aí o Hegel vai desistir das aulas, o Marx vai desistir das aulas do Hegel e vai criar um grupo de estudos, né? E nesse grupo de estudos ele vai começar a elaborar a filosofia dele propriamente. A princípio ele não conseguia mais existir com tamanha desigualdade social. A gente sabe que na Alemanha do século XVIII para o XIX, né, 1800 e pouco, tinha acabado de acontecer a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que gerou sistemas de desigualdade, de exploração do trabalho, sobretudo da mulher e da criança, que chegava a um insuportável, né? Eram 6 dias por semana, as crianças e as mulheres, tanto umas quanto as outras, eram submetidas a jornadas de trabalho de 12 horas diárias, né, sem direito a nada, com trabalho com remuneração baixíssima, e aquilo não dá para nada. Então, tanto as crianças quanto as mulheres eram as que mais sofreram com essa primeira eclosão da Revolução Industrial. Então, Marx, vendo essa situação, ele não se contentou e decidiu aí chamar a revolução. O que é a revolução marxista? É a consideração de que, bom, partindo do pressuposto, que é o pressuposto hegeliano, de que o senhor sempre vai querer mandar e que o escravo, ele sempre vai querer, a princípio, ele vai ter medo da morte, e porque ele tem medo da morte, ele se submete ao senhor, né? Essa é a lógica trazida primeiro na obra do Hegel. É preciso que haja um processo de reconhecimento mútuo entre aqueles que foram escravizados, de modo que esses escravizados possam se unir e contestar a força do senhor. Então, a consideração de Marx é que, uma vez que os trabalhadores, que são a força de trabalho, eles se unam para contestar o senhor, eles vão se tornar invencíveis. Daí vem a frase da militância marxista, né, que é: trabalhadores do mundo, univos. Repetindo, se os trabalhadores se unirem, eles não vão ter que submeter-se mais às relações exaustivas de trabalho que eram propostas, né, que eram colocadas sem se propor, né, eram colocadas sem discussão pelos senhores. Então, quem é o senhor na obra de Marx? É o dono do meio de produção. O que significa isso? É o dono da indústria, é o dono da fazenda, é aquela pessoa, uma pessoa apenas, que sozinha ela detém o poder de mando e de desmando de toda uma indústria, de toda uma fazenda, né? De todo um latifúndio. Então, assim, é um ser que não trabalha, ele não trabalha, né, na ótica do Hegel, na ótica do Marx, o trabalhador é o proletário, é aquele que submete-se
ele se submete à lógica colocada pelo Senhor. E ele se submete porque ele não tem escolha, né? Ele precisa se submeter para ganhar subsistência, digamos, o alimento. Então, se dá uma relação de escravidão, por quê? Porque o trabalhador ele passa a trabalhar apenas em função da sua própria subsistência. E o Marx julga injusto isso. Por quê? Porque exatamente, uma vez que é o trabalhador quem detém o conhecimento, né, aquilo que a gente chama hoje no inglês know-how, né, o conhecimento do trabalho, basta ele decidir não trabalhar, que quem vai se ver em apuros vai ser o Senhor. Se todos os trabalhadores do mundo se unirem, o Senhor não vai poder mais ditar as regras. Vão ser os proletários que vão passar a ditar as regras. E aí a gente tem aquilo que se chama o processo de transição para o comunismo, que é o socialismo, né? O Hegel, ele vai... O Hegel não, desculpa. Eu já estou toda atrapalhada por causa do resfriado. Socialismo. O Marx, ele planeja, ele tem um plano na cabeça dele, que é o seguinte, é interessante a gente marcar isso, que o plano de Marx, ele é tomado como necessariamente, é uma necessidade, por isso que ele vai chamar de materialismo, o materialismo dialético. Materialismo, o que quer dizer materialismo? É a compreensão de que é impossível a gente não chegar àquilo que Marx considerou que é uma necessidade histórica. Para o Marx, aquilo que ele planejou, né, como filosofia, seria parte de uma necessidade histórica. Por quê? Porque, a longo prazo, termina sendo insuportável a situação de escravidão a que os proletários são submetidos pelo Senhor. Então, assim, apesar de Marx ele conceber a filosofia dele como um caminho necessário, um caminho oportuno, melhor dizendo, a filosofia dele é oportuna para a gente antecipar aquilo que de outra forma vai acontecer necessariamente, que é a revolução proletária. Justamente por causa dessa contradição, digamos, performática, que não faz sentido. Se o trabalhador é quem detém a força de trabalho, ele detém o conhecimento sobre o trabalho, porque, afinal de contas, que o Senhor é quem detém o lucro. E aí a gente tem um conceito fundamental também, que é o conceito de mais-valia. O que quer dizer a mais-valia? Segundo Marx, todo trabalho gera uma mais-valia. E aí, quem detém essa mais-valia no sistema capitalista é o dono dos meios de produção. Ou seja, quem detém a indústria, quem detém a loja, quem detém a fazenda, é quem fica com a mais-valia. O que quer dizer mais-valia? É o lucro, digamos, de todo o trabalho. Então, por exemplo, eu vou fazer um pão. Aí eu faço um pão. Digamos que eu vou vender esse pão. Então, eu tiro da venda do pão o preço do produto que eu precisei para fazer o pão. Então, eu precisei para fazer o pão farinha e ovos e leite. Farinha, ovos e leite. Para eu fazer esse pão, eu comprei a farinha, os ovos e leite. Então, eu gastei R$3. Gastei R$1 para a farinha, R$1 para o ovo e R$1 para o leite. Gastei R$3. Eu pego e vendo o pão por R$4. Qual é a mais-valia? É o R$1. Eu contabilizei, né, o meu trabalho de feitura do pão como valendo R$1. Então, assim, eu, trabalhadora autônoma, né? Ou seja, eu mesma nomo lei, autônoma, eu como trabalhadora capaz de ditar a minha própria lei, eu posso fazer o meu preço, digamos, né? Então, o meu preço de fazer o pão foi R$1. O meu trabalho custou R$1. Eu peguei, comprei a farinha, o ovo e o leite por R$3 e vendi meu pão por R$4. Qual é a mais-valia? É R$1. Esse R$1
é o preço do meu trabalho, é o meu lucro. Tudo bem se isso for no sistema de autonomia. Se eu for o trabalhador autônomo, então eu vou ficar com lucro, está perfeito. O problema é que numa sociedade capitalista, os donos de empresa, os donos dos meios de produção, e aí meio de produção o que quer dizer? É o instrumento necessário para se produzir alguma coisa, que o Marx chama de meio de produção. A gente pode falar em meios de comunicação, que são as indústrias responsáveis pelo aparato que permite hoje em dia a comunicação, e a gente pode falar em meios de produção, que são as empresas que realizam a produção dos meios de subsistência. Então, a comida, a bebida, a roupa que a gente veste, os instrumentos que a gente usa são os meios de produção. E aí o problema é o seguinte, os donos de meio de produção, eles compram como é que se chama isso? Matéria-prima, eles compram a matéria-prima, por exemplo, para fazer um carro. Compram o mineral para fazer o carro, compram o mineral, digamos, hoje em dia, né? Num país, eles compram um mineral por R$2. Pegam e constroem o carro em outro país, aí, digamos, eles conseguem construir as peças todas, eles conseguem construir o carro por R$1.000, suponhamos. E aí, esse dono da empresa, ele pega e vende o carro por 30 mil. Então, ele precisou, para construir o carro, de R$1.000. E aí, ele vende o carro por R$30.000. E é assim, bem o que acontece, né? E aí, o que acontece? Esses R$29.000, que é a mais-valia, o que ele pega e faz com esses R$29.000? Ele pega e dá R$500 para os trabalhadores que tiveram o trabalho de fazer o carro, R$500 para os trabalhadores, e fica com o quê? Com os R$28.500 para si. Então, esse que não teve trabalho nenhum de fazer o carro, ele só planejou, ele teve o plano de como ganhar dinheiro com base naquilo, ele sozinho ele vai ter aí o lucro, chamada mais-valia, de R$28.500. Segundo Marx, a gente tem uma contradição histórica, contradição performática, digamos, da história, que é o contínuo enriquecimento de uma porcentagem ínfima da população. Então, essa pessoa, esse dono de empresa, esse dono de fazenda, ele sozinho vai tender a ficar com a mais-valia toda, os 28.500. Isso gera uma situação que é a situação de drástica desigualdade social. A tendência é perseverar isso. A tendência é cada vez mais pessoas ficarem milionárias, enquanto a maioria da população passa dificuldade. E é justamente contra essa performação histórica que Marx se erige. Ele quer falar, olha, isso é um absurdo. Se os trabalhadores, eles se unem e eles decidem fazer uma revolução, eles podem pegar essa mais-valia, eles têm a força de trabalho, eles podem ter o conhecimento de como fazer o carro. Se eles pegam e fazem o carro e vendem o carro, eles ficam com exatamente os 29 mil. Então, assim, se os trabalhadores ficarem com a mais-valia, eles podem distribuir essa mais-valia igualmente entre todos os trabalhadores. E aí, se precisou para fazer o carro de 10 pessoas, eles pegam, dividem os 29 mil pelas 10 pessoas, cada um vai ficar com quanto? 2.900, né? R$3.000. E aí o Marx considera. Então, é isso que é justo. Então, digamos assim, esse etapa, né? A etapa que o Marx chama de socialismo, que é uma etapa para se alcançar o comunismo, no socialismo não vai se dar aquilo que a maioria das pessoas que critica o Marx tomam como
a principal meta da obra dele, que é o quê? A dissolução da propriedade privada. Né? O grande problema do ideário marxista, para aqueles que criticam Marx, é que ele promove a destruição da propriedade privada, né? A ideia de que você possa, de um dia para o outro, falar que não existe mais propriedade privada, ou seja, ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de nada, melhor dizendo, ninguém é dono de nada, tudo é de todo mundo. Isso que ficou assim alvo da crítica do pensamento marxista, na verdade, é a última etapa do comunismo. Ou seja, você teria duas etapas. Você teria, primeiro, o socialismo, que é essa consideração de que os trabalhadores eles possam se unir em protesto contra a situação de miséria às quais eram submetidos os trabalhadores no pós-primeira Revolução Industrial, e que se os trabalhadores se unirem, eles vão conseguir extinguir com a desigualdade social, e eles vão poder ficar com os bens do meio de produção, vão poder ficar com a mais-valia, que eles vão conseguir lutar contra esse sistema de desigual que é o capitalismo. Então, assim, qual é a base do sistema capitalista? A base do sistema capitalista é aquilo que traz no nome. Capitalismo, a base dele é o capital. O que é o capital? Capital é o dinheiro. O capitalismo funciona com base no dinheiro e com base na competição. A competição. Segundo Marx, a competição que tem lugar no capitalismo levaria progressivamente à destituição do trabalhador autônomo. Então, a gente não falou, não, eu sou padeira e eu vou fazer um pão, então eu compro a farinha, o ovo e o leite por R$3 e vendo por R$4, fico com R$1. Com esse R$1 eu vou sustentar minha família. Problema nenhum, eu vou vender 1.000 pães, eu vou conseguir R$1.000 e eu vou conseguir sustentar minha família. O trabalhador autônomo tá ótimo se ele conseguir fazer isso. O problema é que, ao lado do trabalhador autônomo, chega uma grande empresa. E essa grande empresa faz o quê? Ela submete os trabalhadores a uma situação. Tudo bem, Laila, eu vou postar essa aula na plataforma, tá? Depois você assiste, então, finalzinho. Boa levada para o seu pai. Até boa viagem para o seu pai. E aí, o que vai acontecer, então? Ao lado desse trabalhador autônomo que está lá vendendo pãozinho, vai conseguir R$1 por cada pão, vai chegar uma grande empresa e vai submeter o trabalhador a um salário ínfimo e vai conseguir produzir o mesmo pão, só que vai vender o pão por R$3,50. Né? Isso é o quê? É a competição. Competição que tem lugar no sistema capitalista. Né? Vale o lucro. O grande empresário, ele consegue se situar na lógica do capitalismo de modo a combater aquele pequeno empresário, aquele padeiro autônomo, e se manter como única opção. A partir do momento que ele consegue o monopólio dos clientes, o monopólio, ou seja, só vai existir ele produzindo pão, aí ele se sente no direito de aumentar o preço do pão. E aquele pão que antes custava R$4, pode até passar a custar R$5, porque não vai ter nenhuma outra pessoa vendendo pão. E isso que também é, assim, o problema que o Marx identifica no sistema capitalista, que há uma lógica que é a lógica do lucro a todo custo. Então, o empresário ele quer ter lucro a todo custo. Ele pode, para vencer a concorrência, ele pode até custear
ali o pão mais barato. Digamos que ele tem prejuízo. Ele vai vender o pão dele por R$ 2,50. Ele vai ficar com prejuízo por 6 meses, até extinguir com a existência do trabalhador autônomo ou da pequena empresa. Depois que ele venceu o trabalhador pequeno empresário, o autônomo, aí ele manda ver para conseguir o lucro. Aí ele vai vender o pão dele por R$ 6, porque não existe mais competição ali. E aí ele pode vender o pão dele por R$ 6 se não tiver competição. Então, assim, são várias contradições, na verdade, que Marx identifica no sistema capitalista e, sobretudo, no sentido de mostrar que sempre vai sair perdendo o trabalhador. Por quê? Porque o grande empresário ele já está munido da lógica de submeter o trabalhador ao menor salário possível, visando o maior lucro possível, munido de uma estratégia que é uma estratégia de combate de todos os pequenos empresários, inclusive também dos grandes empresários, né? Às vezes está no jogo aí as grandes empresas, por exemplo, da internet, que elas fazem isso, elas custiam durante o tempo o prejuízo para depois conseguir, à medida que conseguir o monopólio do mercado, a explorar, né, o cliente e conseguir cada vez mais lucros. O mundo que a gente vive atualmente é um mundo capitalista, né? A gente pode dizer que se no século XX houve aí a divisão do mundo entre países comunistas e países socialistas que estavam na fase de transição entre socialismo e comunismo, e países capitalistas, a gente pode dizer hoje que, na grande maioria dos países, venceu o capitalismo. Mas isso não é um jogo vencido, não está acabado. Pode ser que amanhã aconteça uma grande revolução no mundo inteiro e vá ganhar o comunismo. Inclusive, é interessante a gente chamar a atenção para a perspectiva de que essa vitória, digamos, a vitória do comunismo, era para Marx uma vitória incontornável, né? É inevitável a vitória do comunismo. Por quê? Seja porque a tendência é a situação ficar insuportável, né? Uma pessoa só ficar dona de várias empresas, porque ela tem o conhecimento de como ficar rica, né? Uma pessoa só tem conhecimento de como ficar rica. Então, ela tem várias empresas, em todas as empresas ela submete as pessoas daquela empresa à mesma lógica, que é a lógica de conseguir ficar com a mais-valia de todas as empresas. E aí ela fica cada vez mais rica, cada vez mais rica. Isso, assim, se você tiver 0,5% da população mundial nessa situação, já é suficiente para que o restante 99,5% da população viva na maior miséria, né? Porque manda quem tem, digamos, cacife, quem tem empresa, quem consegue submeter os demais à lógica de que a pessoa se sente no dever de ser empregada, mesmo que seja por o mínimo possível. Ela precisa ficar empregada porque ela sente que aquele emprego vai dar para ela a comida de que ela precisa para passar o mês. Então, se trabalha pelo pão, né? Se trabalha pela comida. Ainda estamos, parece que até voltando ao sistema de desigualdade social que chegou a existir durante a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Falei pra caramba, né? Então, o que aconteceu? Durante o século XX, a gente sabe que houve, assim, sobretudo da segunda Revolução Industrial, essa diferença entre países capitalistas, países fascistas, né, que eram os países da Tríplice Aliança, Alemanha, Itália
e o Japão, que primeiro se alinhou nessa lógica do fascismo, que o nazismo alemão, como é que chama isso? O, o líder, né, que tem lá o nome, esqueci o nome, o Hitler, o nome enfim, o líder era o Hitler, o líder do fascismo na Itália era o Mussolini, e realmente eu não vou lembrar do nome do líder do governo do Japão. Por quê? Porque ele foi o primeiro a perder a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que os Estados Unidos tomou uma decisão equivocada, mas que no final definiu a vitória na guerra, que foi a explosão de uma bomba atômica em Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki. A explosão da bomba atômica foi determinante, né, para a vitória dos Estados Unidos, daquela que a gente chama Tríplice Entente, que é a coligação Estados Unidos, Inglaterra e França, que eram os países capitalistas, né, e países que contestavam as ditaduras, junto com a União Soviética, que era a Rússia comunista, né? A Rússia comunista, junto com Cuba, que também, apesar da pequeneza, se aliou ali com os países comunistas. O Brasil, no caso, se aliou com os países capitalistas, né? Com Estados Unidos, Inglaterra e França. E aí houve a Segunda Guerra Mundial, que foi determinada tanto pela eclosão da bomba atômica, que determinou aí a saída da guerra do Japão. O Japão saiu da guerra, virou capitalista, que é o capitalismo japonês que a gente conhece hoje, extremamente competitivo. E a gente teve, então, aí a vitória dos países da coligação capitalista e a perda, né, dos países fascistas. Então, se extinguiu com o nazismo na Alemanha, se extinguiu com o fascismo na Itália, e os países comunistas passaram a ser combatidos aí no âmbito daquilo que a gente chama de Guerra Fria. O que foi Guerra Fria? É uma guerra não declarada como guerra entre os países, mas é uma guerra que se dá de forma, digamos assim, não declarada mesmo, né? O que vai acontecer na Guerra Fria? Os países capitalistas e os países comunistas vão guerrear a partir de África. A África não existia como países divididos. Essa divisão da África que a gente conhece hoje, ela se deu a partir dos países capitalistas e os países comunistas, que dividiram a África justamente para que em África tivesse ocasião a Guerra Fria, né? Os países que defendiam o capitalismo, eles vão desenvolver também toda uma tecnologia de competição com relação aos países comunistas. Por exemplo, a ida à Lua, né, tanto os países comunistas quanto os países capitalistas começaram uma corrida, que a gente chama, rumo à ida à Lua. Aquele país que conseguisse a Lua ia mostrar para o resto do mundo que ele era superior em matéria de tecnologia, que ele conseguia se alinhar naquilo que a gente concebe de evolução tecnológica de uma forma mais satisfatória para aquela concepção de civilização que tinha ocasião nessa época. E aí os Estados Unidos vai conseguir a Lua, a Rússia vai na Lua também, mas vai demorar um pouco mais. E o que é mais gritante, né, da Guerra Fria é que os países africanos, eles vão ser colocados em guerra. Eles vão ser como vão ser tratados como bonecos, né? Uma coisa que é a continuação da exploração, até piorada do que já aconteceu lá em África, no que tange a diáspora africana, né? O ato de submeter o povo africano à escravidão. E aí, durante
a Guerra Fria, os países vão ser divididos e vai haver a guerra. Vários países vão ser colocados em guerra de propósito pela força bélica norte-americana, que quer demonstrar para o resto do mundo que é superior, né? E aí vai ter uma série de genocídios, né? Tem muitos genocídios, alimentados pelo arsenal bélico americano, ou seja, pelas armas dos Estados Unidos. A Guerra Fria vai durar cerca de 20 anos, os estragos dessa guerra vão permanecer ainda hoje bem visíveis. E a gente tem a China, né, também como questão, a China, que foi planejada por um pensador chamado Mao Tse Tung. Mao Tse Tung é o quem concebe o comunismo na China, a China comunista que a gente chama, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, a China vai se declarar comunista, vai estruturar-se como uma sociedade comunista. O que quer dizer uma sociedade comunista? Quer dizer que não existe mais dinheiro, as pessoas elas são alimentadas pelo Estado diretamente, todos e todas têm o direito às mesmas condições de vida, então todos têm acesso à mesma comida, todos têm acesso ao mesmo médico, digamos, né, a mesma estrutura hospitalar, ninguém é superior a ninguém, todos vivem em igualdade. O médico, por ser médico, ele não vai ganhar mais dinheiro do que o trabalhador braçal. Ele não vai ser pago com dinheiro. Ele vai ter o seu trabalho no hospital e aquele trabalho vai gerar uma benesse para a população e ele vai ter acesso à mesma comida que os demais. Então, a prerrogativa da sociedade comunista é essa: não existe desigualdade, não existe uma sociedade de classes, né, que é justamente determinante na sociedade capitalista. O que é? São as classes. Então, você tem uma classe privilegiada, que é donatária dos meios de produção, e você tem uma classe dos submetidos a esses meios de produção que vivem com uma situação de vida péssima. A classe dos privilegiados e a classe dos proletários é a máquina, digamos, né, do sistema capitalista. Na sociedade comunista não há classes. Todo mundo é igual. É semelhante ao que acontece numa tribo indígena, né? Apesar de você ter um pajé, que é aquele que cura, né? Você não tem uma diferença clara entre de bens, né? O pajé não vai comer uma comida diferente do cacique ou mesmo da criança da tribo. Todos comem a mesma comida. Esse que é, assim, o critério, né, é a diretriz do capitalismo, que não existe não existe classe. É abolida a sociedade de classes, é abolido o capital como aquele instrumento que seria utilizado para classificar as pessoas, né? Então, é abolido o capital, é abolida no comunismo, percebam, no comunismo, né, que é o ápice, você tem o socialismo, em que não é abolida a propriedade privada. Somente no comunismo vai ser abolida a propriedade privada, vai ser abolido o ideário de capital, vai ser abolido o dinheiro como instrumento de troca, né? Vai ter prevalência o escampo mesmo, né? Você troca um produto por outro, um bem de serviço por outro. O dentista vai trocar o trabalho dele por uma galinha, digamos, mais ou menos isso. Se troca aquilo que se sabe fazer e não com base num critério financeiro. Então é isso. Alguma dúvida?
Obrigada, Giovana. Bom, o que era para, assim, eu acho que é isso. Maravilha, Graziela, obrigada pelo retorno. Acho que é isso. Em linhas gerais, o que define a diferença entre capitalistas e comunistas é esse ideário, né? Para o Marx, é a conquista do proletário do bem de produção, aquilo que era de propriedade do dono do meio de produção vai passar a ser propriedade de todas, todos e todes. Isso é que qualifica o comunismo. O que eu acho interessante também da gente grifar é que, apesar dos países comunistas, então, a Rússia deixou de ser comunista já, acho que tem 50 anos, né, que a Rússia deixou de ser comunista. A China, apesar de não se declarar como capitalista, ela está no mesmo sistema econômico, sistema da economia capitalista. Então, a China de hoje ela tem as grandes empresas instaladas na China, tem a lógica do dinheiro, você tem aí milhares de chineses viajando pelo mundo, talvez seja a qualidade de turistas que mais cresceu durante o processo de transformação da China de comunista para capitalista, que é um processo que ainda hoje está em processo. Os chineses vão viajar pelo mundo. E aí, então, a Rússia que deixou de ser comunista, a China que vem deixando de ser comunista, Cuba permanece comunista, né? Apesar dos embargos que a gente lê nos jornais como vergonhosos, né? Uma vergonha para os Estados Unidos manter embargos que são a proibição de Cuba receber vacina, né, para o Covid, uma situação vergonhosa para os Estados Unidos manter um embargo econômico que está aí desde a década de 60 sendo instalado. O que acontece? Como vai ter esse sistema de competição entre capitalistas e comunistas, o próprio Estados Unidos vai ser a principal força de manutenção do capitalismo, sobretudo em função do ideário que a gente sabe que tem lá nos Estados Unidos, que é o acordo da ideologia protestante. A religião protestante faz elogio do enriquecimento. Então, talvez seja exagero, mas a maioria os americanos que se consideram protestantes, eles têm como lema de vida enriquecer. E aí eles têm como lema de vida, então, se coadunar de alguma forma com esse sistema capitalista. E ser uma força, fazer a manutenção do capitalismo mundial. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui no Brasil, né, a intercessão dos Estados Unidos para que não fosse instalado o comunismo durante o governo Jango. Tem um capítulo muito interessante da história brasileira, que foi o seguinte: a gente teve um governo, né? Um governo que foi de pouquíssimo tempo, foi o governo. Não, peraí, que eu estou confundindo. É isso mesmo, do Jango. João Boquier Marques Goulart. Foi um político brasileiro, ele era considerado comunista, e aí ele foi presidente entre 56 e 61. Ele não era declarado comunista, mas ele era afinado com a esquerda. E aí ele vai sofrer perseguição, vai ter uma questão que é só um professor de história para contar para vocês. Até que tem um filme aqui, mas são 2 horas de filme, não vou passar hoje não. Mas é uma história bem interessante sobre como que o Jango foi perseguido por estar afinado com esse ideário de esquerda, o ideário de esquerda, simplesmente, né? De fazer concessão para a classe trabalhadora em detrimento dos donatários dos bens de produção. Eu acho que ele nem tinha o Jango presidente,
essa convicção de esquerda, convicção comunista, não. Mas, de alguma forma, ele representava um perigo para aqueles empresários que tinham como lema escravizar os seus empresários, os seus trabalhadores, ainda que de forma implícita, uma vez que a escravidão já não é permitida pela lei desde 1988 no Brasil. Mas ainda assim a gente tem, de certa forma, a prática da escravidão implícita, ou seja, a pessoa que ela trabalha apenas para conquistar subsistência, ela pode ser considerada uma trabalhadora escravizada, né? O trabalho, ele visa a plena satisfação de todas as necessidades de um ser humano. Então, o trabalho, ele deve render aquilo que um ser humano precisa para subsistir, para viver. Então, conseguir pagar aquilo que, se o Estado não consegue fornecer educação, saúde e acesso mínimo aos bens de consumo, ao entretenimento, né, o trabalho deve fornecer, pelo menos em teoria. E aí você vai ter o governo Jean, que vai se coadunar com essa linha de esquerda e que vai ser fortemente combatido. Inclusive, você vai ter a instauração no Brasil de uma ditadura, que é uma ditadura militar, né, o governo militar, os restos ainda hoje existem na política brasileira, né, que é uma política de violência, uma política de prevalência da corrupção, de poucas pessoas que fazem uso do Estado como se o Estado fosse feito para elas, né, uma política individualista. E quem vai financiar, né, o golpe militar no Brasil, em grande parte, vai ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai fornecer aí dinheiro para os militares tomarem o poder no nosso país. A gente não sabe se eles continuam fazendo isso atualmente, mas, enfim, a princípio não. Então, assim, o que eu acho mais interessante dessa diferença entre capitalistas e comunistas é que, muitas vezes, o país em si ele é declarado capitalista, mas existem, digamos, governantes, líderes políticos, pessoas que se afinam mais com a classe operária, que se afinam mais com esse ideário de que é preciso a gente extinguir com as desigualdades sociais para que todos possam ter acesso à possibilidade de aperfeiçoar-se a si mesmo, né? Acesso à educação, a possibilidade de aprender o que a pessoa tem de melhor para fazer, a possibilidade de aprender a ser um ser humano melhor, a possibilidade de estar na escola e estar aprendendo, estar estudando, estar se aperfeiçoando sempre. Isso, né, a gente vai ter como prevalecendo, alinhado com o sistema comunista. Então, existem os comunistas, apesar do comunismo estar quase fora do mapa. Continua existindo aí os comunistas lutando pela classe operária, lutando para que não haja desigualdade social, lutando para que todos possam ter acesso à educação, à saúde e aos bens de entretenimento. Então, o que eu acho genial dessa filosofia, da filosofia de Marx, mais do que propriamente o comunismo, porque a gente sabe que houve equívocos, né, da implantação do comunismo tanto na Rússia quanto na China, e aí os equívocos são justamente a perspectiva de que alguns líderes políticos passam a se investir como superiores ao povo. Então, você conseguir fazer a manutenção do povo como capaz de governar-se a si mesmo é muito difícil, né? Em quase todos os sistemas comunistas, o que aconteceu foi que algumas pessoas passaram a se considerar mais importantes do que o povo e passaram a exercer o poder de forma ditatorial, o que é pior do que o capitalismo mesmo,
porque essas pessoas, o líder, por exemplo, Stalin, né, depois do Lenin, eles se tornaram extremamente violentos, eles extinguiram muito mais do que com a propriedade privada e com o ideário de capital como necessário à economia, eles extinguiram com a religião. E aí a gente tem um problema sério que está presente no comunismo, marxista, né? Que existem vários comunismos até, a gente pode dizer. No marxismo, a gente vai ter uma crítica muito acirrada à religião, sobretudo a religião católica, por ser considerada uma linha de pensamento, uma linha de costume que tende a submeter os súditos, né, os fiéis, à mesma lógica capitalista. Então, o problema da religião para Marx é que a religião tende a submeter os fiéis à ignorância. A pessoa fica ali meio que lobotomizada, né? Ela fica ali sem conseguir pensar, apenas rezando. E aí ela nunca vai conseguir tomar consciência da própria força de trabalho. Então, o Marx, ele critica a religião, inclusive a religião as religiões, né, sobretudo no Brasil, elas vão se transformar muito em função da crítica que o Marx faz. A gente tem, por exemplo, a teologia da libertação, que é uma religião afinada com os ideários marxistas. São padres padres e pessoas que têm afinidade com a igreja, que preferem estar ao lado dos pobres, né, que preferem estar alinhado com o ideário que eu considero até mais cristão do que alguns que se dizem cristãos, né, cristãos, mas que não fazem elogio do amor ao próximo, como era prerrogativa de Cristo a princípio, né? Então, assim, o que eu acho mais interessante justamente do que o comunismo são os comunistas. São pessoas que decidem como lema de vida estar alinhado com os pobres, estar alinhado com aqueles que são, pela sociedade capitalista, tomados como escravos, como pessoas escravizáveis. E aí o comunista, ele fica do lado, a princípio, dos pobres, e eu acho isso louvável. Inclusive, a gente pode considerar que se hoje no Brasil existe os direitos, né? Direito à escola, direito ao hospital, a gente tem no SUS, Sistema Único de Saúde, direito a ser vacinado. Isso se dá em virtude das lutas que foram travadas por pessoas alinhadas no sistema comunista, ou seja, são pessoas que se declaram de esquerda e que tomam como princípio de vida o combate das desigualdades sociais, ou seja, o combate daquilo que Marx considerava como uma doença, né, da sociedade capitalista, que é essa tendência a fazer cada vez mais a manutenção de uma desigualdade social. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção para essa compreensão que talvez seja utópica, né? A palavra utopia eu acho interessante para a gente colocar também, que é sufixo de negação, topos quer dizer lugar, utopia é sem lugar. É aquilo que é como um oásis, né, no deserto. No deserto, o oásis é o único lugar que tem água. Utopia seria assim um sonho que, se sonhado por todo mundo, pode passar a ser realidade. Então, a utopia foi considerado, o comunismo foi considerado utópico por muito tempo, em muitos países foi considerado uma utopia, ou seja, alguma coisa que você não pode alcançar, alguma coisa que quando você vai alcançar se distancia. E por mais que tenha sido considerado uma utopia, o comunismo, o marxismo, o comunismo,
ele hoje está se mostrando como talvez realmente, de fato, a única saída. A única saída por quê? Porque o planeta ele está chegando a um nível de insustentabilidade com relação aos recursos naturais que tendem a nos mostrar a nós, seres humanos, que o sistema capitalista é insustentável. Ou seja, é insustentável para o planeta Terra, que haja sociedades cujo principal modo de funcionar seja o enriquecimento dos seus cidadãos. Se todo o mundo for ter o estilo de vida norte-americano, que é o da produção de lixo em grande escala, né? Cada americano acho que produz um negócio que é 3 toneladas, uma coisa assim, absurda, de lixo por ano, né? A gente não vai ter lugar para colocar esse lixo. O mundo vai aquecer, né? As calotas polares vão derreter e vai se tornar um planeta impossível de se viver nele. É impossível viver, existir num planeta cujo estilo de vida da população se equipare ao estilo de vida de um país capitalista considerado de primeiro mundo. Então, hoje, a gente está conseguindo assistir às contradições inescapáveis do sistema capitalista. Né? A gente está conseguindo alcançar assim, essa possibilidade de perceber que se o capitalismo continuar alinhando-se com o ideário, que é um ideário de evolução tecnológica sem limites, a gente não vai conseguir ter planeta. Então, talvez esse alerta que a ecologia, que a natureza nos coloca, seja justamente no sentido da gente ter que voltar-se para a compreensão de que seja melhor o comunismo mesmo, né? Justamente para que o planeta consiga se restaurar, porque atualmente o planeta está chegando a níveis de poluição que torna impossível a vida humana. Né? A gente tem a ciência aí vindo colocar que se em 30 anos, ou seja, eu acho que eu nem vou estar viva. Se eu estiver viva, eu vou estar bem velhinha. Mas vocês vão estar na força, vocês vão estar com a minha idade. Então, vocês vão estar firmes e fortes, se Deus quiser, trabalhando felizes com as famílias de vocês, os filhos, as filhas. E aí vocês vão estar passando por uma situação muito difícil, que é a situação de um calor insuportável, né? Como é que chama isso? A previsão mais otimista com relação à ecologia é que se o planeta, se as indústrias pararem de expelir gás carbônico, hoje, em 30 anos, a gente vai ter ainda as consequências da poluição que foi produzida ao longo de 250 anos da Revolução Industrial, né? 300 anos da Revolução Industrial. Então, a partir do momento que foi criada a primeira indústria de plástico, né, que é terrível, a primeira indústria de carro, que também é terrível, a primeira indústria de minério, que também é terrível, as primeiras siderúrgicas, passou-se a gerar uma poluição que antes não existia, é claro, e que tornou impossível a vida de muitas espécies, né? A gente conseguiu, só na década de 60, passar a estudar a extinção das espécies, quando surgiu essa prática de conhecimento, que a gente chama hoje de ecologia. Quando surgiu a ecologia, já tinham sido extintas várias espécies em decorrência da Revolução Industrial. Hoje a gente pode ter consciência disso. E hoje a gente pode ter consciência de que se a gente como espécie humana, continua poluindo o planeta em que a gente vive, a vida vai se tornar insuportável, vai se tornar impossível. Não vai ter mais condição de um ser humano existir. Então, isso que a ciência nos mostra como o limite do planeta Terra com relação à exploração do planeta
talvez seja um alerta que nos permita hoje pensar que, de fato, o comunismo é melhor do que o capitalismo, não apenas por conta dos direitos dos trabalhadores, mas porque a gente vai precisar de um estilo de vida que não se oriente pela ostentação dos bens, né? Que não parta do princípio de que uma pessoa precise ter o que, se todo ser humano tiver um celular, onde que a gente vai jogar os celulares que ficarem obsoletos? Ainda que a gente faça como tem sido feito, alguns lixos são mandados para o espaço, muitos são levados apenas para os países terceiro mundo, de forma ilegal, né? A gente vai ter um planeta em sistema de aquecimento global. E aí, para a gente poder parar esse aquecimento, a gente precisa, de alguma forma, talvez, de se alinhar com o estilo de vida comunista, no sentido de que a gente possa se considerar como ricos apenas tendo saúde, educação. Né? A riqueza não vai ser mais aquilo que é ostentar, então você não ter como riqueza a ideia de que você precisa ostentar um celular, ostentar um carro, ostentar uma casa, mas que você possa ser considerado rico apenas por ter saúde, alimentação, educação, e que todos possam ter saúde, educação e alimentação. Né? Isso que na filosofia de Marx foi considerado como o ideal da sociedade comunista, talvez se mostre como o único caminho para que a gente possa ter um planeta com as condições mínimas, né, de saúde, para que todos possam, os filhos de vocês, para que todos possamos ter um planeta minimamente habitável. Então, assim, o que eu acho mais legal, com certeza, do comunismo, é essa possibilidade última de alinhar o comunismo com a ecologia. Talvez o resultado dessa reunião entre comunistas e ecologistas, o melhor resultado talvez seja o estilo de vida das tribos indígenas, das tribos quilombolas, né, das tribos que são aí descendentes dos seres humanos que foram escravizados durante a Revolução Industrial, que foram escravizados durante o processo de colonização dos países que foram colonizados e que hoje são aí precursores das que a gente chama de resistência frente às economias que tendem a explorar a terra como recurso natural. Então, contra esse ideário de exploração da terra como recurso natural, a gente tem um pensamento que é o pensamento de resistência, que é o pensamento que tem lugar nas tribos indígenas, também nos quilombos, que ainda permanecem vivos, e, de certa forma, de toda aquela pessoa que tem um mínimo de bom senso para perceber que o planeta não está mais suportando o estilo de vida capitalista, que a gente precisa de uma revolução, seja no âmbito de uma economia, pode ser comunista ou não, mas que a gente precisa de uma revolução em termos de estilo de vida, que as pessoas possam estar compreendendo que riqueza maior não é a propriedade privada, não é os bens de produção, mas riqueza maior é isso que a gente tem agora, que é, pelo menos, a gente está podendo ter, né, porque muitas pessoas morreram, a gente está viva porque a gente está com saúde, e a gente está podendo estudar, a gente está podendo se educar e pensar soluções para o futuro, né, para que daqui a 30 anos a vida não se torne insuportável. Bom, é isso.